Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. Lucas 18. Verso 35. Glória ao Senhor. Irmãos, eu não podia deixar de trazer essa palavra hoje, porque ela falou muito comigo, assim, de uma maneira muito especial. E eu não sei se já aconteceu com você, de você sonhar que está sonhando. Interessante isso. Eu venho meditando nessa palavra aqui, e aconteceu esse fenômeno comigo. Eu sonhei que eu estava sonhando, e sonhando que eu estava lendo Lucas capítulo 18, versículo 35, e havia uma voz, olha que coisa interessante, que ia me desvendando mistérios que estavam nesse texto que eu estava ali estudando, e essa voz foi me mostrando coisas maravilhosas, e no sonho que eu estava sonhando, olha só, irmãos, eu pensava, gente, eu tenho que levantar da cama para me escrever isso, que eu vou esquecer isso no dia que eu estiver pregando, olha aí. Eu pensava, mas se eu levantar para escrever, eu vou acordar do meu sonho. Que coisa complicada. E aí eu ficava voltando nas passagens, tentando gravar aquilo assim na minha mente, no meu espírito, né? E aí eu falei, Senhor, acho que é por aí mesmo que nós vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Há muitos anos passados, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, seu Horácio, eu tive uma visão, um sonho. Irmãos, e só colocando um parêntese aqui, para a gente desestressar um pouquinho a coisa, o livro do profeta Joel diz que nos últimos tempos, os velhos sonhariam, né? E os jovens teriam visões. Irmãos, da minha parte já está acontecendo, eu estou sonhando, amém? Quero que Deus te dê visões também, em nome de Jesus, né? Essa pessoa, enfim, disse que teve um sonho, me viu e falou assim, eu vi você num lugar, você abria um livro e ensinava as pessoas. Eu pensei comigo, para cima de mim, irmãos, eu não conhecia a palavra, eu não tinha tido nenhuma experiência com o poder de Deus. Eu atribuía aquilo a um desejo que aquela pessoa tinha de me converter, tirar da minha religião e vir para o meio que nós chamamos de crentes. E eu não dei importância para isso conforme era necessário. Até porque naquela época eu era professor também, então o professor ele está acostumado a ficar diante de pessoas com um livro ensinando, pelo menos antigamente. Hoje eu não sei como é que é, já faz muito tempo que eu não faço isso na minha vida. E então, eu pensando e meditando sobre essa palavra, hoje ainda, eu coloquei no meu coração, falei, quero trazer uma mensagem expositiva.
trazer uma explicação do texto para que através desse texto o Senhor traga cura, transformação, libertação, em nome de Jesus. Porque tem uma coisa que acontece comigo, irmãos, eu percebo que nos momentos às vezes, de angústia, e todos nós vivemos momentos de angústias, amém? Se tiver alguém aqui que não vive momento de angústia, você se considere um extraterrestre, mas nós vivemos angústias, decepções, tristezas, mas também, irmãos, nós também vivemos a alegria também de sermos campeões do Brasil, campeões da Libertadores e vice-campeões mundiais também, não é verdade? Então, tem algumas compensações também, são poucas, mas tem, não é verdade? Mas eu sempre que tenho algum momento assim de estresse, de angústia, se eu ler um versículo bíblico, aquilo alimenta o meu espírito. É engraçado isso. Engraçado não, irmão, isso é maravilhoso, né? Eu lendo então esse texto aí, a partir do verso 35 do Evangelho de Lucas, ele vai fazer uma narrativa para nós aqui, da forma com que ele viu aquele momento, e ele diz assim no verso 35, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam diante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. Talvez a sua tradução esteja dizendo, eu quero tornar a ver. No verso 42, então, que é o último verso desse capítulo, diz assim, Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Quando eu era criança, eu devia ter 8 anos de idade, irmãos, eu morava uma época com a minha avó, uma época com a minha mãe, nós passávamos um momento muito difícil na vida, mas a 5ª série entrou em mim já muito cedo. E quando eu voltava para casa da minha avó, da escola, na hora do almoço, eu passava de frente a uma casa, que é ali perto de onde eu tive escritório agora, há pouco tempo, e lá nessa casa tinha um cachorro muito bravo, pastor Carlos. E eu, então, batia na grade para deixar esse cachorro nervoso, ele vinha correndo e eu ficava rindo, porque não tinha como ele passar do outro lado da grade. Irmãos, isso é tão antigo, mas tão antigo, que na época a delegacia e a cadeia era onde hoje é a Casa da Cultura de Araguari. E era mais antigo ainda, que naquela época o carro da polícia era, não sei se era um Jeep ou uma Fordona, alguma coisa assim. E era mais antigo ainda, porque naquela época havia um respeito devido à autoridade policial, que ela perpassava o medo, e o respeito e alcançava o medo. Nós tínhamos muito medo de polícia naquela época. Hoje há uma cultura aí de tentar desacreditar essa instituição, Polícia Civil e Polícia Militar e Forças Armadas, que eu acho terrível para a formação cultural de qualquer nação.
Porque por mais que eu tenha raiva de um PM, quando o ladrão bate a porta, o primeiro lugar onde eu ligo é para a polícia. E eu, irmãos, naquela época, sendo uma criança, já fui nutrido com esse medo de polícia. Mas eu também tinha medo de outra coisa, cachorro. Mas eu mexia com ele porque eu sabia que ele não me alcançaria. E certa feita eu vinha voltando da escola e falei, tem que fazer o ritual de novo, deixar esse cachorro nervoso de novo, irmãos. E a dona daquela casa, Juliano, sabe o que ela fez? Ela deixou o portão destrancado e eu não vi. Irmãos, esse cachorro saiu de lá, mas ele deu um pique atrás de mim, e eu correndo, irmãos, eu não esqueço disso até hoje. E olha o perigo, porque a minha genética é uma genética de gente muito bunduda, irmãos. Eu via que o cachorro estava quase alcançando assim, eu correndo, pastor. E era tão, mas tão antigo o negócio que a mão, a Rua Brasil Ascioli era mão dupla, e quase não tinha carro em Araguari, né? Agora mesmo eu chego lá na época de Abrão, né? Na rua da casa de Abrão. Irmãos, e eu correndo daquele cachorro e olhando para trás, e correndo e olhando, e correndo e olhando só para trás. Eis que senão quando, mas porém contudo, via subindo uma viatura da polícia, e eu bati naquela viatura e caí de costas, irmãos. E quando eu abri os olhos, para desespero da nação rubro-negra, estava cheio de soldado em volta de mim. Olha só. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a cegueira é uma coisa perigosa. Durante alguns momentos daquela trajetória que eu fiz correndo daquele cachorro, eu estava cego para o restante do mundo e com os olhos fitos apenas no cachorro que vinha atrás de mim. Então eu estava, isso as pessoas costumam usar essa expressão, eu estava com estreitamento de consciência porque eu estava focado somente naquilo que havia passado. E não me preocupava com o fordão da polícia que estava logo à frente. Naquele momento, no calor da emoção, do medo, do pavor, do salve-se quem puder, eu estive cego para o futuro. E essa passagem abriu meus olhos. Ela abriu de tal maneira que eu passei a lê-la e relê-la. Não sei se existe relê-la, acho que existe, né, irmãos? Porque ela foi muito forte e eu coloquei no meu coração aqui compartilhar com vocês sobre esse texto, sobre esse verso que vai do versículo 35 ao versículo 42. Porque, queridos, nós temos muitos motivos para não crer no mundo espiritual, para não crer em Deus. Mas temos apenas um, e esse é fundamental, para crer no Senhor. A Bíblia começa relatando no verso 35, diz, olha, ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Aqui nós vemos um relato histórico, e que você pode observar esse relato histórico no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nós não vamos entrar lá, mas é um relato histórico, onde nada aparentemente tem de excepcional, porque nós percebemos que um personagem, Jesus, filho de José e de Maria, ele estava viajando, ele estava transitando de uma cidade a outra,
E a Bíblia diz que ele estava numa jornada, porque toda a idade de Jesus, a partir dos seus 30 anos, foi uma jornada missionária, foi a manifestação do Deus que era invisível no meio de nós. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Filho do homem que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus tinha uma mensagem para trazer, qual seja, olha, eu também me tornei carne para te salvar. Só que, lendo apenas o versículo, nós lemos apenas aqui uma questão natural, relatando uma viagem de um homem do destino A ao destino B. E a Bíblia conta para nós que, quando ele aproximava de uma cidade de Jericó, e se você depois for observar nas passagens que eu citei, você vai ver que ele vai dizer que numa das passagens ele estava se aproximando e na outra ele estava saindo. Nós também podemos observar um aspecto histórico, porque a Jericó antiga, ela foi destruída, posteriormente ela foi reconstruída por Herodes. Então ela foi reconstruída algum espaço depois, seria como se Araguari fosse destruído e nós reedificaríamos Araguari um pouquinho para frente. Então nós tínhamos uma cidade que fica para trás em ruínas e uma outra cidade muito chique, muito sofisticada, cheia de palácios, de cultura, de comércio. E quando nós olhamos para trás, nós vemos uma Jericó que estava destruída. Às vezes, nós olhamos para uma cidade e ela está tão linda. Asfalto, luzes. E olhamos para outra cidade, ela está em frangalhos. E nós reputamos que essa cidade que está tão linda, tão iluminada, tão sofisticada, tão cheia de arte, de cultura, de futebol, quem sabe nessa cidade seja até o Rio de Janeiro que tem o time do Flamengo. Imagine, irmãos, que privilégio para uma cidade ter um time com essa história. E nós olhamos para essa cidade tão linda e a reputamos por bem-aventurada, mas muitas vezes ela, embora aparentemente esteja linda, ela pode estar de fato em frangalhos. E eu não falo de cidade. Se você me entende, diga amém. Por isso que no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Jesus estava se aproximando, e no outro Evangelho ele vai dizer que ele estava saindo. Mas ainda que nós estamos no aspecto histórico do texto que eu propus expor para vocês. Como é que está a sua Jericó? Porque o nome Jericó tem um significado muito bonito na Bíblia, irmãos. Talvez ninguém aqui tenha o privilégio de chamar Horácio, a não ser eu nessa igreja, amém, irmãos? Talvez. Mas, olha que nome bonito, Horácio. As pessoas vão escrever para mim no WhatsApp, escreve, aí o corretor muda, né? E fala, pastor Horário. Falei, puxa vida. Né? Por causa do corretor, irmãos. Mas às vezes, a nossa Jericó, ela está muito bonita. Né?
mas ela pode estar completamente destruída. E a Bíblia continua fazendo um relato histórico, e nós paramos aqui, fizemos agora um paralelo com o mundo espiritual, emocional, almático, histórico de cada um de nós. E na continuação, diz que havia um homem cego, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Irmãos, eu sou de uma época em que não havia tanta assistência do governo assim. E eu me lembro que eu também, ainda criança, e isso faz esse tempo todo, muito antigamente, tinha uma mulher que ela saía pela manhã conduzindo o filho dela que era cego. E essa mulher ela era de baixa estatura, mas o filho era de boa estatura, mas cego. E ela descia ali na Avenida Senador Melo Viana e levava esse filho dela, que era cego, e ele tinha aproximadamente ali, pelas memórias que eu puxo aqui, uns 40 anos de idade, e a mãe, uma senhora, conduzindo aquele jovem. Porque diga-se de passagem, 40 anos é muito novo, não é verdade, irmãos? Diga amém, irmãos, eu preciso disso. Glória a Deus. E aquele homem, aquela mulher conduzia aquele homem e colocava ele ali de frente à antiga rodoviária, tinha uma árvore grande, onde eu ficava ali com a minha caixa de engraxar sapato, e ela deixava aquele filho ali, e ele ficava ganhando esmolas. Mais tarde ela ia lá e buscava aquele homem. Hoje, quando nós perdemos a nossa visão, há um recurso tecnológico, científico muito grande, mas na época não era assim. E eu poderia aqui entrar nos testemunhos muito fortes da minha própria família, que eu não vou entrar até por conta do tempo, irmãos. E que eu quero falar é do meu mestre Jesus, amém? Mas a minha família toda, a minha casa, eu, Elizabeth, a Aninha, a Vanessa não, mas eu, Elizabeth e a Aninha temos testemunhos fortíssimos a respeito de visão. Mas nós podemos contar com a graça de Deus e com a ciência que Deus deu aos homens, que trouxe essa restauração. Mas naquela época não era assim. Até há pouco tempo atrás, eu me lembro que... Não é tão pouco tempo assim também não, irmãos. Mas algum tempo atrás, se a pessoa tivesse, por exemplo, um ferimento no olho, a cultura popular ensinava a pegar fumo de rolo, queimar aquilo e pôr em cima do olho. Aí acabava secando e cegando a pessoa, porque não tinha esses elementos. Mas o que nós temos aqui agora é um homem que está à beira do caminho. E quando ele está à beira do caminho, irmãos, ele fica esmolando. Porque nesse momento aqui ele não tem nenhuma condição de subsistência. Não existe emprego. O que um homem cego pode fazer, irmãos? O cidadão chegou para mim, eu vivo muito isso cotidianamente, irmãos, na minha condição de contador. Ele falou para mim, olha, o empregado lá, ele ajuizou uma ação trabalhista contra mim. Mas quando ele foi pedir o emprego, presta atenção nisso, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando ele foi pedir emprego, ele estava na pior, estava passando fome, Horácio. E ele falou para mim que ele trabalhava em qualquer condição, desde que ele tivesse um rendimento para comer um prato de arroz com feijão. Eu dei a mão para ele, empreguei esse jovem, e depois que ele conseguiu comprar o prato de feijão, Juliano, ele me processou na justiça. Que ingratidão desse jovem! Eu falei para ele, senta que lá vem história, cidadão. Calma, respira fundo.
Falei igual o Chaves. Deixa eu te falar, quando ele foi procurar você, ele estava cego pela necessidade de suprir a família dele. Agora, ele pode ver. O que eu estou querendo dizer para vocês é que uma das coisas que podem cegar a mim ou a você são as nossas necessidades imediatas e nós precisamos ter cuidado com elas. E muitas vezes compreender as pessoas que nos ofendem, porque estão cegos. Quando Jesus é humilhado na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles homens estavam cegos, porque eles não enxergavam o futuro, eles não enxergavam a glória futura. E, portanto, estavam cegos, embora tivessem o poder do chicote na mão para matar Jesus. Mas eram mendigos. Também eu não sei se é mendigo ou mendigo. Acho que é mendigo, né, irmãos? Eram mendigos. A Bíblia nos ensina preceitos maravilhosos, irmãos. Esse homem, ele era cego e por conta da cegueira, ele esmolava. Cuidado com a sua visão espiritual. Não veja o mundo segundo a matéria te conduz. Às vezes nós estamos embriagados. Conta-se a história de um homem que pediu carona para um outro de um caminhão, até ele chegar na proximidade da fazenda dele, e o cara falou: pô, pode entrar aí atrás. E esse que pediu carona, pastor Carlos, ele tinha bebido muito. E quando se bebe muito, irmãos, e disso eu sabia muito bem no passado, nós temos muitas vezes uma visão, no mínimo dupla. Esse caminhão deixou esse cidadão na beira da rodovia e ele precisava atravessar um pasto para chegar até na roça onde ele morava, irmãos. E ele desceu desse caminhão e a visão dele era dupla. E ele vai andando pelo pasto, queridos, e quando ele vai andando pelo pasto, de repente, ele olha assim, vem uma vaca correndo para o rumo dele, irmãos, mas ele via duas vacas, a que era e a que não era, porque ele estava embriagado. Irmãos, e aquela vaca vinha, ele saiu correndo e procurando uma árvore para subir, e ele olhava para trás e ele via duas árvores, porque ele estava embriagado. E de repente ele foi se aproximando da árvore, mas ele via duas árvores, aí ele subiu na árvore que não era, e a vaca que era veio e pegou ele, irmãos. É um perigo enorme a nossa visão. Nós podemos ficar embriagados com as coisas desse mundo. Desse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ah, tá. Estou precisando de um esticador de braço aqui, irmãos. No capítulo 15, a Bíblia conta a história de dois filhos. A Bíblia diz que um homem tinha dois filhos. E eu não sei se os irmãos lembram disso, a história do filho pródigo. Quantos lembram? Digam um amém, bem forte aí. Tinha dois filhos. E quando você vai analisar o aspecto
dessa história toda, você vai perceber que esse homem tinha 2 filhos. Um cego e o outro se tornou cego na caminhada. Todos 2, em algum momento, perderam a visão. Um deles ficou cegado pela riqueza do pai e pediu uma antecipação de herança. E o pai antecipou a herança, e a Bíblia diz que ele, passado algum tempo, ele gastou tudo dissolutamente. E de repente ele passou necessidade. E aí quando ele começou a passar necessidade, de tão cego que ele estava, primeiro por conta de desejar aquilo que não lhe era o tempo de obter, que era a herança, mas depois também cegado pelos prazeres do mundo, e posteriormente cegado pelas dificuldades financeiras que ele enfrentava. A Bíblia diz que, para piorar a situação, ele foi trabalhar para um homem que criava porcos. Então aquele era o momento dele voltar, mas não, ele falou, não, eu vou entrar nessa meleca, nesse chiqueiro, nesse negócio aqui. Mas ele não entendia, porque aquele chiqueiro se lhe apresentava como uma Jericó reconstituída, bonita, maravilhosa, mas que em essência era uma Jericó destruída. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele falou, até os empregados do meu pai estão melhor do que eu. E ele volta para casa. Falou, eu vou voltar e vou confessar para o meu pai, e eu quero um emprego lá no meu pai. E ele chegou e confessou. Nós não vamos adentrar, nosso tempo já está esgotado, queridos. Mas a Bíblia diz que o pai o recebeu e preparou tudo para aquele homem, porque ele recuperou a visão. Irmãos, permitam aqui, não quero ser desrespeitoso, mas imagina nas noites de orgia, esse homem com dinheiro de herança. Quantas mulheres formosas esse homem viu, se os irmãos entendem o que eu estou falando. Mas na verdade ele estava cego. Ele achava que o mundo acabaria naquelas orgias, que aquilo era o ápice dos prazeres. Mal sabia que estava cego. Talvez eu e você estejamos encantados por alguma dessas circunstâncias. E caminhando para o final, já queria chamar o pessoal do louvor. Nós podemos aqui também, não vai dar tempo, irmãos, quem sabe um dia a gente passe o dia inteiro falando sobre essa passagem, mas hoje não vai dar. Nós podemos falar do outro irmão. A Bíblia diz que o pai manda fazer a festa para esse filho que havia gastado tudo e voltado para casa, mas o filho que ficava só dentro de casa, ele havia saído, se não me engano, para caçar alguma coisa, tinha ido para o campo. E quando ele volta, ele vê que o pai havia feito uma grande festa para esse filho que havia se arrependido. E nesse momento ele ficou com ciúme e não quis entrar para dentro da casa dele. E o pai então falava, vem meu filho. E ele pegou e falou para o pai dele, há tanto tempo te sirvo, nunca saí dessa casa. Nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Se fosse nos dias de hoje, nunca me deste o ingresso para assistir a final da Copa do Brasil. Mas esse teu filho,
a Ele você deu tudo. Quem estava falando isso era alguém que estava dentro do corpo. Se é que você me entende. Quantos entendem, diga amém. Ele estava dentro do corpo, mas ele estava cego. Estava sentado em cima de dinheirama, mas estava cego. Tinha todos os recursos, mas estava cego. Portanto, ele mendigava, porque a despeito de estar na casa do Pai, ele não sabia aquilo que o Pai disse: não sabias tu que tudo que eu tenho é teu? Eu falo sobretudo com você, que perdeu a sua visão por algum motivo, seja pelos problemas, seja pelo abandono, seja pelos encantos desse mundo. Mas que nesse momento está dentro do corpo de Cristo. Faça como esse homem fez, clame. A Bíblia diz, depois na sequência do texto, nós não vamos voltar a ler, mas diz que ele clamava em alta voz, ele clamava: Jesus, filho de Davi. Irmãos, e gritar, dizer que Jesus era filho de Davi naquela época era correr um risco enorme, tanto é que as pessoas falaram: fala para esse homem calar a boca, porque nós corremos um risco. Haveria uma grande crise política ali, irmãos. Nós podemos entrar num outro momento nisso aí. Porque quando ele recorre ao poder que estava em Cristo, implicitamente, ele estava desvalorizando o poder de que estava revestido Herodes. E aquilo poderia suscitar, iria suscitar uma grande crise de ciúmes. Mas ele sabia que Herodes não tinha nada para lhe oferecer. Mas o Jesus, não somente o filho de José e de Maria, mas o filho de Davi, teria. E a Bíblia diz que ele clamava em alta voz: tem compaixão de mim. E ao final, no verso 42, a Bíblia diz que Jesus então falou: traga esse jovem aqui. E levaram ele. E Jesus então falou: o que você quer que eu te faça? Quer uma Calói 10? Não, quero voltar a ver. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3: pela fé, compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. O que eu quero dizer para você é que quando a palavra de Jesus é dirigida a você, ela tem poder de fazer com que você, e eu também, recuperemos a nossa visão e por fim paremos de mendigar.
Fique de pé nesse momento, nós já ultrapassamos o nosso tempo. Queridos, o apóstolo Paulo escreve, dizendo que ele orava a Deus para que a igreja recuperasse a visão espiritual. A visão natural, ela nos ajuda em boa parte, queridos. Mas Jesus, quando ele estava sendo humilhado, ele dizia: vereis o Filho do Homem assentado à direita. A Bíblia diz em Isaías que ele topou se enfermar por conta de nós e levar sobre si as nossas enfermidades. Jesus enfrentava uma enfermidade proveniente não da cocaína que ele cheirou, e nem do rum com etanol que ele bebeu, mas essa enfermidade, ela provinha do meu e do seu pecado. Mas aquilo não foi capaz de cegá-lo, porque ele falou: olha, tu está perdendo tempo, diabo, porque eu vejo os céus abertos. Estevão estava sendo apedrejado, está no livro de Atos, capítulo 5 ou 6, não me lembro. E ele estava sendo apedrejado, humilhado. Apedrejamento, irmãos, era sinal de uma grande humilhação pública. Estava envergonhado. Um homem que era da igreja. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Nós podemos até cantar uma canção para que possamos enxergar com os nossos olhos espirituais e não dar tanto valor assim ao que vemos. Porque preste atenção, irmãos, a Bíblia diz: o que nós vemos é temporal. Jacaré, um dia essa lagoa seca e eu te pego. Mas o espiritual é eterno. Podemos cantar uma canção. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Vamos pedir a Ele. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Jesus é o centro. Olhemos para Ele. Jesus é o centro. Olhemos para Ele. E Ele nos salvará.
prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, perdão, eu passei muito tempo, mas eu quero ainda deixar um outro detalhe. Preste atenção. Não era o cego que caminhava em direção a Jesus, mas era Jesus que descia e ia até onde estava aquele cego que se tornara refém por algum motivo. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero recuperar a minha visão, não a visão natural somente, mas a minha visão espiritual. E nessa manhã eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, e eu entrego a minha vida em suas mãos, porque em tempo oportuno o Senhor me salvou dessa cegueira. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa manhã, queridos. Glória a Deus. Se você confessou publicamente Jesus pela primeira vez, procure a pessoa da célula da qual você participa e diga para ela: olha, eu quero conhecer mais de Jesus, quero receber uma oração, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Pessoal, antes de nós sairmos, quarta-feira nós tivemos a reunião com os pais dos juniores. Caso não foi possível você vir, permaneça um pouquinho que eu quero conversar com você. Deus abençoe a todos. Quero te